Bom é poder declarar que Ele vive e reina na minha e na sua vida. Por isso eu estou aqui para convidar você para nós fazermos menção da palavra, ouvir a voz do Senhor juntos. Eu quero deixar uma boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, te sustente e te fortaleça, debaixo da graça, da presença do Espírito Santo, que Ele possa trazer sobre você a paz que excede todo entendimento e todo conhecimento. Vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar o nome dEle em forma de agradecimento, em forma de gratidão, por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele é para mim e para você, por tudo quanto Ele faz e por tudo que Ele vai fazer. Glória a Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele tem um cuidado especial para com a sua vida. Por isso declare para Ele neste momento. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, aleluia, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tenho certeza que você também tem prazer nessa presença. Tenho certeza que essa presença, aleluia, é o que de melhor há em você. Tenho certeza que essa presença te faz sobreviver. Tenho certeza que essa presença te faz ter esperança. Essa presença te faz levantar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Vamos adorar e vamos glorificar a Ele, fazendo menção numa palavra que está lá no livro de 1 João, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. 1 João, capítulo 1, louvado seja Deus, a partir do verso de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: glorificado seja aquele que vive e reina para todos sempre. João testificou dele e clamou dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E de todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça.
porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos respostas àqueles que me enviaram? Que dizes de ti mesmo? Diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Quero glorificar a Ele porque é a certeza de que Deus está vivo. É a certeza de que Deus, Ele nos deixou um instrumento de alinhamento, um instrumento de presença, um instrumento de nós querermos buscar a sua presença a cada dia. A palavra vem dizer que louvado seja o nome do Senhor Jesus, que João, ele andava pelo deserto clamando, pregando a palavra do Senhor e ensinando acerca do que estava escrito, de que o povo deveria se arrepender porque era chegado o reino dos céus. E a Bíblia vem dizer que ele começa falando aleluia de Jesus. Ele não fala dele mesmo, ele não fala para ele mesmo, ele não fala a seu próprio benefício, mas ele fala a benefício do céu. E a Bíblia diz que ele diz assim, versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, e este fez a conhecer. A Bíblia vem dizer que João Batista, ele começa falando que Deus, ele fez que a humanidade conhecesse Jesus por intermédio da graça. E a Bíblia nos relata aqui, louvado seja Deus, que esse era o testemunho de João Batista. E a Bíblia vem dizer para mim e para você que por ele dar esse testemunho, algumas pessoas queriam saber quem era João Batista. E aqui Deus, ele quer começar a ministrar ao meu e ao teu coração com esta palavra soberana e tremenda. E a Bíblia diz assim, versículo de número 19, nós vamos repetir, e diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? A Bíblia nos diz que isso aconteceu, aleluia, em Betânia. Lá no versículo de número 28, vem dizer que, aleluia, glória a Jesus, as pessoas que estavam em Jerusalém mandou sacerdotes e levitas irem até Betânia para saber quem era João o Batista. E aqui Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Quem sabe talvez você esteja se perguntando onde essa palavra vai se aplicar para você e para mim. E tenha certeza que Deus, ele vai chegar lá. A Bíblia nos diz que, louvado seja Deus, que o testemunho que João Batista deu foi: ele que é o Todo-Poderoso. Porque estavam perguntando para João Batista quem era ele.
A Bíblia vem dizer que saíram de uma cidade para outra para perguntar quem era João o Batista. E foram perguntar exatamente a ele. Mas nós não vamos ver João Batista se sobressaindo, louvado seja Deus, se exaltando. Nós não vamos ver João Batista declarando quem ele era. A Bíblia vem dizer que João Batista, ele não diz, louvado seja Deus, o seu nome. Ele não diz de onde ele veio, mas ele diz, aleluia. Ele diz assim, e confessou e não negou. Eu não sou Cristo. E quem sabe, pode ter acontecido com você. Muitas das vezes as pessoas querem saber quem você é. Muitas das vezes as pessoas estão ouvindo falar de você e quer saber quem é você. A Bíblia nos diz que aqueles homens, eles estavam em Jerusalém e eles foram até Betânia procurar saber de João Batista quem era ele. E assim eles perguntaram para João Batista, quem és tu? E muitas das vezes, louvado seja Deus, não é porque não sabe quem é João Batista. A Bíblia vem dizer que João Batista andava clamando no deserto, que João Batista andava batizando. Será que realmente aqueles fariseus não sabiam quem era João o Batista? Sabia tanto que foram atrás dele em Betânia no deserto. A Bíblia vem dizer que então, aleluia, sacerdotes e levitas foram atrás de João Batista. E tudo isso com uma pergunta, para saber quem ele era. Queria que João Batista, aleluia, se autodeclarasse, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que João Batista, ele diz, eu não sou Cristo. E insistiram na pergunta e continuaram perguntando e disseram assim. E perguntaram-lhe, então quem és tu, pois? Tu és Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Disseram-lhe, pois, quem és, para que dermos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. E aí, João Batista responde numa sabedoria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele não fala o seu nome, louvado seja Deus. Ele diz assim, disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista era ninguém mais, nada menos do que uma voz, aleluia, usada por Deus, porque a Bíblia vem dizer que eu e você somos ungidos e ministros. Lá no livro de Isaías, por que ele fala isso? Porque lá em Isaías, no capítulo número 61, a Bíblia vem dizer que o Espírito Santo nos ungiu para nós pregarmos o ano aceitável do Senhor. A Bíblia nos diz que João Batista, ele fala, eu sou uma voz. Por que vocês querem saber tanto quem eu sou? Eu sou aquele que está clamando em nome do Senhor dos Exércitos. E muitas das vezes, tem pessoas que ficam de longe, observando quem é você. E quando não consegue obter a resposta que muitas das vezes quer ouvir da sua boca. E se aproxima para então tentar saber. E a Bíblia vem dizer que eles perguntaram por diversas vezes, quem és tu? Será que eles não sabiam quem era Batista? Que era alguém que Deus tinha levantado naquele tempo para fazer a obra do Senhor, para falar por intermédio do Senhor, para falar, aleluia, aquilo que Deus estava mandando. Eles vieram perguntar porque eles queriam fazer com que João Batista declarasse algo. Porque eles queriam condenar João Batista assim também como condenaram Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que João Batista, então ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Deus vem dizer para mim e para você que aqueles sacerdotes e aqueles levitas eram fariseus. Porque a Bíblia vem dizer, e os que tinham sido enviados eram os fariseus. Versículo de número 24. E quem sabe os fariseus têm olhado para você e tem pensado, aleluia, não tem dado crédito, não acha que Deus te usa, não acha que você é capaz, não acha que você pode. E está perguntando, quem és tu? Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que eles depois indagaram a João Batista, por que João Batista estava batizando.
Tem gente que tem se indagado, aleluia, por que eu estou aqui, aleluia, levando a palavra do Senhor. E isso é para você saber que Deus, ele revela do seu alto trono. A Bíblia vem dizer que João Batista, ele estava sendo indagado porque ele estava batizando. E disseram assim, João Batista respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. E eles perguntaram-lhe, versículo 25, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta. E tem gente que tem feito essa pergunta muitas das vezes dentro do seu coração. Não tem nem a coragem de falar para você. Mas Deus, ele conhece, Deus, ele sonda. Tem gente que tem perguntado, por que está ali? Será que acha mesmo que vai dar em alguma coisa? Será que acha mesmo que vai para frente? Oh, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Os fariseus já haviam se perguntando, aleluia, dentro de si. Já haviam se questionando, mas quando eles não aguentaram mais, eles foram até João o Batista. E eles fizeram uma pergunta face a face. Mas Batista não estava ali para perder tempo. Batista não estava ali para ouvir as críticas maliciosas. Batista estava ali para fazer aquilo que Deus o enviou. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, permaneça. Permaneça, aleluia, na presença do Senhor, fazendo aquilo para o que Deus te chamou. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que João Batista lhe respondeu, eu batizo em água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Por que João Batista falou aquilo? Porque eles não saberiam reconhecer. Mas a Bíblia vem dizer que João Batista, quando Jesus aparecesse, ele iria saber identificar. Porque Deus falou com João Batista que quando aquele que viesse fosse batizar com fogo, a Bíblia vem dizer que João Batista, ele recebeu a palavra de que ele saberia por intermédio da pomba que desceria e o adverteria. Com a frase que diz, esse é o meu filho amado de quem eu me comprazo. João Batista, ele sabia que vinha um após ele e que ele não era digno de desatar a correias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus dos seus pés. E a Bíblia vem dizer que João Batista diz assim, glória o nome santo do Senhor Jesus. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Eles não saberiam identificar que Jesus era Jesus, porque eles estavam preocupados em querer saber quem era. Louvado seja Deus as pessoas, e não o que verdadeiramente elas eram. A Bíblia vem dizer que quem foi procurar saber quem era João o Batista eram sacerdotes e levitas. Mas logo no versículo 24, a Bíblia diz para mim e para você que eram os fariseus. Fariseus são aquelas pessoas religiosas que gostam de apontar os outros, que se acham santarrões. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Que Jesus veio e eles não reconheceram que era Jesus, simplesmente porque eles queriam, aleluia, pagar de bom, mostrar o que não era. Quando Deus, ele conhece coração. A Bíblia vem dizer que Batista não se importou em não ser reconhecido pela classe dos fariseus. E Deus vem dizer para mim e para você, não se importa se você tem buscado fazer algo que me agrada, algo para o seu crescimento. E tem pessoas perguntando, quem és tu? Oh, aleluia. Tem gente que tem perguntado quem ele acha que é, quem ela acha que é. Mas o meu Deus e o teu Deus veio dizer para mim e para você que quando Jesus apareceu, foi João Batista que o reconheceu. Não foi aqueles que estavam perguntando. E Deus vem dizer para mim e para você que ele vai aparecer no teu cenário, e aqueles que têm perguntado quem és tu, vai ter que saber, louvado seja Deus, que Deus é contigo. Vai ter que saber que Deus é na sua vida, que Deus ele te usa. A Bíblia vem dizer que eles perguntaram, quem és tu? Oh, louvado é Jesus. E eles perguntaram de novo, quem és, pois? Tu és Elias? Tu és profeta? Quem é você? Quem é você que está aqui no deserto
batizando, que está aqui no deserto, falando esse tanto de coisas, quem é você? E muitas das vezes, as pessoas querem saber quem é você, não simplesmente para ajudar, não simplesmente para apoiar, não. É para vir com uma pergunta maliciosa. É para vir com um tom, aleluia, de malícia, com um tom de maldade. Como os fariseus, eles vieram. E a Bíblia diz para mim e para você que João Batista, ele continuou fazendo aquilo pelo qual Deus o chamou. Porque a graça do Senhor o bastava. Ele não precisava ser reconhecido por ninguém. Ainda que alguém pergunte, quem é você que acha que vai passar na faculdade? Quem é você que acha que vai mudar de vida? Quem é você que acha que vai ter um casamento abençoado? Quem é você que acha que Deus vai te prosperar? Quem é você que acha que vai sair dessa mesmice? Quem é você que acha que vai sair desse aluguel? Oh, aleluia. Essas são as coisas que Deus ele tem colocado aqui no meu coração para falar para você aí do outro lado. Quem é você que acha que algum dia vai ser alguém na vida? Oh, louvado é Jesus. As pessoas olham para mim e para você, elas não dão crédito para mim e para você, e ainda bem. Porque o crédito na minha e na sua vida tem que vir do céu. Porque se vier do ser humano, da mesma forma que vem, acaba. Mas aquilo que vem de Deus para mim e para a sua vida permanece. A Bíblia me diz e te diz que João Batista ele cumpriu o seu ministério aqui na terra. Que ele foi grandemente usado. E que Deus, aleluia, falou por intermédio de Jesus. Que o ministério de João Batista foi algo designado pelo próprio Deus. A Bíblia nos diz que em determinadas situações, os discípulos estavam ali conversando e Jesus, ele começou a dizer quem era Batista. Enquanto muitos estão perguntando, quem és tu? Deus está dizendo, ele é o meu filho amado, ele é o meu filho querido, nele eu tenho prazer. Ele é aquele que confia, aquele que espera. Enquanto muitos têm perguntado, quem és, pois, tu? Achando que você não tem direito de estar ali. Os fariseus achavam que João Batista não tinha direito de estar onde ele estava. E muitas das vezes tem gente achando que eu e que você não tem o direito e não merece estar onde Deus colocou. Mas quem te colocou foi Deus. E a Bíblia me diz, lá no livro de Apocalipse, que a porta que Deus ele abre, ninguém fecha. E a porta que Deus ele fecha, ninguém abre. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o meu Deus e é o teu Deus. É aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Os fariseus estavam perguntando, quem és tu? Mas não era para querer saber quem era verdadeiramente Batista. Eles não queriam saber do nome de Batista porque eles sabiam. Eles estavam querendo dizer quem é você que se acha, que está aí dizendo que está batizando, que está tirando o pecado do povo. Oh, louvado seja Deus. Não era Batista que fazia. Era o Espírito de Deus que estava repousado sobre ele, que executava. Porque a Bíblia vem dizer que é tudo pela graça. É pelo poder de Cristo na minha e na sua vida. Era o poder de Cristo na vida de Batista. Mas os fariseus não estavam aceitando. Sabe por quê? Porque Batista estava sendo sincero. Batista estava sendo verdadeiro. E quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando você busca de todo o seu coração, vai ter pessoas que vai se incomodar. E vai perguntar para você, quem és tu? Que acha que merece estar aí. Quem é você que está fazendo tudo isso? Se achando bom, se achando tal. Mas Deus vem dizer para mim e para você, continua. Olha o exemplo de Batista, continua. Continua. Não dê ouvido aos fariseus. Quando vierem com ar de malícia perguntar quem é você, o que você acha que está fazendo. Ou onde você acha que vai chegar com tudo isso. Deixem falarem. Deixe falarem o que quiser, pois aquele que te guarda, ele não dorme. Eis que ele tem todo o controle
na palma de suas mãos. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus. Versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia o que? Seguinte. E Deus vem dizer para mim e para você que há um dia seguinte para a zombaria, para as perguntas e para as críticas. Se João Batista tivesse saído da posição, ele não teria visto Jesus chegar. A Bíblia me diz que no dia seguinte, João Batista viu Jesus. Você tem ideia? Você tem noção de tudo aquilo que os fariseus, de tudo aquilo que os enviados do Apocalipse vêm para tentar te desviar do foco, para tentar fazer com que você perca a sua bênção? E Deus vai dizer para mim e para você: não dê ouvidos. Continue seguindo. Continue crendo. Ainda que pergunte: quem és tu que acha que é merecedor? Não dê ouvido. Porque o dia seguinte ele chega. E o dia seguinte chegou para João Batista. E vai chegar para você também. A Bíblia me diz que no dia seguinte, Jesus apareceu naquele local. Se João Batista tivesse dado ouvido àquelas perguntas que o fizeram com maldade, ele teria ido embora. E no ir embora, ele não iria encontrar aquele que era, que é e que há de vir. Naquele momento, ali onde ele estaria. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Deus vem dizer para mim e para você que sempre há um dia seguinte, quando alguém pergunta para mim e para você: aleluia, quem és tu que acha que vai chegar em algum lugar? A Bíblia diz que sabe quem foi que apareceu logo depois de tudo isso? Foi Jesus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, depois de toda a afronta, depois de todas as perguntas, depois de tudo isso, depois de todos esses questionamentos que te fizeram e que te fazem, achando que você não é merecedor, quem aparece no teu cenário é Jesus. A Bíblia diz assim, verso de número 29, está escrito, capítulo 1 do livro de João: no dia seguinte, Jesus se apressou. Sabe por quê? Porque João Batista possa ser que ele tenha ficado triste, porque ele era um ser humano. Mas ele não deixou a tristeza abatê-lo e nem deixou descer para o coração. Não deixe descer para o seu coração. Lembre-se sempre que é Deus que precisa te reconhecer. Os fariseus perguntaram para João Batista: quem és tu? João Batista não se deu nem o trabalho de dizer: eu sou João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel. Oh, aleluia. Não. Ele não se deu o trabalho de se explicar. Ele só respondia: não sou o Cristo, não sou Elias, não sou profeta. Porque ele era humilde. E a Bíblia vem dizer que de tanto eles insistirem, Batista então deu uma resposta. Mas ele não deu uma resposta explicando quem ele era. Ele deu uma resposta explicando o que ele estava fazendo e a serviço de quem ele estava. E a Bíblia diz que João Batista disse assim, verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto. E ainda lançou uma palavra para aqueles fariseus. Quando vierem te afrontar, te acusar, lance uma palavra. Deixe sempre uma palavra de Deus, para que assim aquela pessoa possa alcançar a libertação. A Bíblia vem dizer que João Batista disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui eu quero agradecer a Deus por esta maravilhosa palavra, porque Jesus ele sempre chega no dia seguinte, quando alguém pergunta, quem és tu? Quem acha que você é? Para estar batizando. Se você não é Elias, se você não é profeta, tem muita gente, aleluia, se perguntando quem acha que eu sou para estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Mas ainda bem que eu vivo é pela graça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Medite nesta palavra e tome posse declarando, o dia seguinte para mim vai chegar na minha vida como chegou na vida de João Batista. E quem apareceu no cenário não foi mais os fariseus, não foi mais quem estava perguntando quem eu era,
mas era quem verdadeiramente me conhecia. Aquele que sabe quem é você, que te conhece pelo nome, que sabe o que você está fazendo, que sabe quem, aleluia, você realmente é. Louvado seja Deus. E foi Jesus que apareceu no cenário. Deus te abençoe, fique na paz. Se você sentiu o Senhor falar contigo por intermédio desta palavra, compartilhe para que assim outras vidas recebam a palavra do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão no cárcere, triste, muitas das vezes, está do nosso lado e nós não temos a percepção de entender que aquela pessoa precisa de um apoio, precisa de uma palavra. Eu estou aqui pregando, me ajude compartilhando e junto nós vamos fazer a obra do Senhor. Que o Senhor te dê uma boa noite, fique na paz e lembre-se sempre, existe sempre um dia seguinte para quando te perguntam, quem és tu? E Deus vem dizer, sabe quem você é? Tu és meu filho amado, tu és meu filho querido e tenha certeza que eu sempre vou chegar no cenário, ainda que seja cenário de deserto. Porque você tem sido uma voz do que clama no deserto. Continue clamando nesse deserto que se transformou o mundo. A Bíblia vem dizer que o mundo é o deserto. Sabe o deserto que a Bíblia fala lá no tempo de Moisés? Louvado seja Deus, no tempo de Jesus. Então, o tempo muda e as coisas vão mudando. E hoje o deserto que eu e você vivemos são as coisas que acontecem no mundo. São as situações, as dificuldades. Por isso, continue sendo a voz do que clama no deserto.